noite, bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Impacto. No programa de hoje vamos ter uma conversa sem tabu. A revelação de uma voz que no silêncio passou uma infância descobrindo-se, olhando para a sua orientação sexual. Os desafios do dia a dia da comunidade LGBT. Acompanhe. Eu chamo-me Juma Kukuli. Ok. Sou um homem trans. Ok. Trabalho para a Lambda desde 2013. Ok. O que é ser um homem trans? Um homem trans, transgênero nesse caso, porque o ser trans tem algumas dimensões, mas no meu caso eu sou um homem transgênero, que é um indivíduo do sexo ou feminino que identifica-se com os papéis de gênero designados para um indivíduo do sexo masculino. Ok. Mas isto é genético ou é algo opcional? É mais identitário. Identitário. Sim. Uma pessoa nasce com um determinado sexo, Sim. mas socialmente ele identifica-se com os papéis de gênero, os comportamentos, crenças designadas a alguém do sexo oposto. Então, esta pessoa é uma pessoa que transita do seu gênero, do gênero que é esperado de si pela sociedade, para um gênero pelo qual ela se identifica. Ok. E quando é que o João se apercebeu ou decidiu que tinha que fazer essa transição? Eu, particularmente, desde que me conheço por gente, sempre me senti mais um menininho do que uma menininha. Como é que eram as suas brincadeiras com a menina? Pelo facto de ter nascido numa família predominantemente de mulheres, as minhas brincadeiras nunca foram muito femininas, mas também nunca tive muita integração em brincadeiras masculinas. Mas eu sempre gostei de jogar videogames, aqueles mesmo que... Dos bloquinhos. Sim, dos bloquinhos. Sempre gostei de jogar berlindes, às vezes jogava neca também, Então, as minhas brincadeiras sempre foram mistas. Não eram só daquelas que foram designadas para os meninos ou só aquelas que foram designadas para os meninos. Eu transitava entre as duas, entre os dois meios, muito facilmente. Okay. João, desculpa, Sim. Ju falou em família. Sim. Que papel é que o seu seio familiar jogou para facilitar ou dificultar esta sua decisão? Teve desafios? Não. No seio da família? Teve desafio como qualquer LGBT, mas fui congratulado por ser uma família já mais aberta, Sim. mais susceptível a novas abordagens. Eu sempre, como eu disse, eu sempre tive um jeito mais masculino. E felizmente na minha família nunca fui obrigado a o que acontece com algumas pessoas, nunca fui obrigado a ser feminina. Okay. Então, isto para mim é uma questão de... a minha mãe sempre entendia quando eu preferia calções em detrimento de vestidos, de saias, com aquelas reticências, mas ela sempre cedia ao meu desejo de usar roupas masculinas. Eu sempre tive esta predisposição para ser mais masculino do que as minhas outras irmãs. Então, mas vamos lá, a fase de quebrar o silêncio, a fase de abertura, a fase de assumir esta identidade, encontrou algum desafio no seio da família? Porque uma coisa é nos apercebermos, outra coisa é se assumir de uma posição, assumir de uma atitude, de uma postura. O Júlio encontrou algum desafio? Como eu dizia,
Em relação à minha identidade de género, como foi uma coisa que desde criança eu sempre tive, não tive muitas dificuldades no meu seio familiar. As pessoas gradualmente foram se habituando? Sim, Okay. mas existe uma diferença em tu teres uma identidade de género e tu assumires uma orientação sexual. Sim. Porque a orientação sexual já vai ser aquele leque de questões que são intrínsecas da pessoa e a pessoa vai, dentro da família, quer dizer que se essa pessoa ter esta orientação sexual, a sua vida vai seguir uma certa linha. Okay. Então, o meu maior desafio foi quando eu me assumi lésbica para a minha família. Okay. Está certo, tu és masculina, gostas de coisas masculinas. Agora, esta concepção de que eu me relaciono ou me sinto emocionalmente atraído por outras pessoas do sexo feminino, aí é que já teve um certo atrito, mas com a família, mas com os meus pais por questões de desconhecimento. Okay. Porque na época em que eu me assumi lésbica, o que eu mais percebi nos meus pais foi o que é que os outros, que reação os outros terão em relação a esta questão. O olho da sociedade. Sim. Okay. Esta é uma pergunta que não me sai da cabeça, que foi exatamente a minha mãe que fez. O que é que vai ser lá fora? Como é que vão nos olhar? Como é que vão te olhar? Então, a preocupação não era exatamente, não era uma questão deles, mas era uma questão sobre a sociedade, o que é que a sociedade dirá. E hoje? Hoje do momento em que eu me assumi lésbica, foi um processo até eu sentir-me, ou sentir que a minha família, os meus pais já estavam seguros em relação a mim, já tinham um certo respeito e aceitação em relação à minha orientação sexual. Esse período foi de 3 anos. Okay. Lembra-se da sua primeira vez? Lembro. Foi. Eu acho que para todo ser humano, a primeira vez é sempre traumatizante, porque é uma questão de uma situação em que as pessoas descobrem a sexualidade. Sim. Então, eu acho que quase para todo mundo é uma sensação boa, mas ao mesmo tempo traumatizante. Mas para mim foi nessa linha. Foi uma sensação boa, foi uma descoberta, não só sobre esta questão da sexualidade, mas sim, até mesmo sobre mim, sobre o que eu era, o que eu queria, se era mesmo aquilo que eu passei a minha adolescência imaginando, porque eu só tive o meu primeiro relacionamento, já tinha 21 anos. Okay. Experimentou as duas facetas do lado sexual ou decidiu optar apenas porque uma coisa a escolha é depois de uma experiência. O Ju experimentou as duas linhas sexuais, vamos lá, experimentou envolvimento com mulher e com homem e escolheu o melhor lado, mulher, ou foi apenas numa linha? Não sei se fiz perceber Percebi. A minha concepção sobre orientação sexual, até mesmo antes de começar a trabalhar neste assunto, começar a estudar mais, nunca foi uma questão de dúvida. Okay. Eu nunca tive dúvidas sobre a minha orientação sexual. Por isso nunca senti a necessidade de... A possibilidade de homem foi afastada. Nunca senti a necessidade de ter que envolver-me com alguém do sexo masculino para ter certeza que eu gosto mesmo de pessoas do sexo feminino. E também porque
muitas das vezes as pessoas confundem muito a questão de práticas sexuais e orientação sexual. Orientação sexual, exato. A orientação sexual é algo que é intrínseco da pessoa. Nós podemos ter práticas sexuais tanto com homens, tanto com mulheres, mas não deixar, por exemplo, eu posso ter uma prática sexual com um homem, mas não deixar de ser lésbica. Sim. A minha orientação sexual sempre será aquela. Ok. Mas as práticas sexuais podem variar com o contexto em que a pessoa esteja inserida. Ok. Ju, olhando para si, especulando até a sua idade, no tempo em que Ju enfrentou esses desafios, o país, a sociedade não estava preparada para um debate desse género. Sim. Que recursos, que assistência, vamos lá, que canais é que o Ju teve para esclarecer as suas dúvidas? Não havia, por exemplo, uma organização que juntasse pessoas com a mesma linha? Como é que foi? Lidou sozinho com este problema? Lidou sozinho com este debate? Eu particularmente, até aos 19 anos, achei que fosse a única pessoa da Terra não, mas fosse a única pessoa no meu meio que tinha essa atração emocional por pessoas do mesmo sexo. Okay. Eu lembro-me que houve uma vez, isso foi há muito tempo, em que uma das televisões nacionais na época iam abordar a questão sobre a orientação sexual feminina num dia assim. E lá o programa Jovem, que era do Ribeiro. Okay. Então ele ia abordar sobre essa questão, ficou a semana toda a anunciar, vamos debater, e no final chegou, acho que era quinta-feira, cancelaram o debate Então foi a primeira vez que ia se debater uma questão relativa à orientação sexual e foi cortada. E nessa época eu nunca tinha tido... Eu sempre soube que eu tinha atração por pessoas do mesmo sexo, sempre soube que eu sentia... eu me apaixonava muito mais fácil por meninas e não ligava para os meninos. Mas eu não sabia, não tinha aquela a denominação do que eu sentia. Sim. Ainda era estranho para si? Era algo que ainda não... Sim, era diferente, eu me sentia diferente das outras pessoas nesta componente, porque além de ser uma pessoa mais masculina que as outras meninas, ainda tinha esse sentimento emocional por outras meninas. Então eu me sentia a pessoa mais deslocada do mundo. Mas eu sempre, infelizmente, eu sempre tive certeza do que eu sentia. Só não sabia explicar por que eu sentia o que eu sentia. Ok. Ju, desculpa, eu faço muitas perguntas em ti. Sempre. Cresces num meio em que, para o olhar feminino, para as tuas amigas, tu eras mais uma amiga. Mas eras uma amiga para ti mesmo infiltrada naquele meio, porque havia atração. Isso constituiu alguma ameaça para as tuas amigas? Quando é que se aperceberam elas de que Ju não é uma simples amiga, mas é alguém que pode nos ter de forma íntima, por exemplo? Quando eu era mais nova eu tinha mais amizades, mas teve uma fase da minha adolescência que eu me afastei muito da sociedade. Meu meio de amizade fechou-se. Eu só tinha amigas mesmo ou conhecidas na escola, e fora da escola já não conversava com ninguém. Então teve uma fase entre a minha adolescência e a entrada na fase juvenil em que eu isolei-me da sociedade, porque eu já não me sentia parte
nem das meninas, mas também não tinha como entrar no campo dos meninos. Então eu vivi uma espécie de um mundo só meu, e a minha rotina nessa época era só casa, escola, escola, casa. Então a socialização, fora isso, já não existia para mim. Okay. Então neste período em que eu comecei a perceber-me, comecei a perceber os sentimentos, eu me isolei um pouco desta socialização. Eu tive amigas até a fase de terminar de brincar de casinha. Depois disso, eu tive aquele tempo da minha adolescência, entrada para a juventude, quase sem amizades. Fui começar a voltar a socializar-me quando eu conheci a Lambda. Okay. Em 2006, a Lambda estava a ser criada, eu conheci a Lambda e comecei a frequentar um meio em que eu via que tinha pessoas com quem eu me identificava e com quem eu podia ser livre. Okay. Eu podia conversar sobre os assuntos que me inquietavam, eu podia envolver-me sem medo, sem reticências. Então, o que me fez também isolar-me foi isso, okay. Porque eu não podia expressar-me como eu queria dentro daqueles grupos. Okay. Como é que é o seu mundo sexual? É fácil encontrar parceiras, por exemplo? Numa visão geral, eu acredito que seja as mesmas dinâmicas que as pessoas heterossexuais têm para identificar parceiros ou parceiras, são as mesmas dinâmicas que nós temos. Não, falando propriamente da minha experiência, não tem nenhuma dificuldade para... Porque achas fácil encontrar uma mulher que se identifica ou que queira, por exemplo, ficar com alguém como o Ju? Sim, é. Como é que abordas? Só que existe... Como selecionas as pessoas? Só que existe uma coisa. É fácil identificar parceiros, é fácil identificar alguém para ter um relacionamento, mas a dificuldade está em esta pessoa conseguir suportar a pressão social. Porque nós temos relacionamentos, temos tudo, mas quando este relacionamento, porque chega uma fase em que o relacionamento já extrapola aquele âmbito de só nós os dois. Então, esta questão é que vai fazer com que as pessoas já tenham receio de continuar numa relação homoafetiva. Okay. Mas para identificar parceiros, tanto pessoas gays como pessoas lésbicas e até as bissexuais, identificam os parceiros com muita facilidade, mas o problema já é quando este relacionamento já começa a ganhar um sentido mais social, em que as pessoas começam a sofrer pressão nos seus meios, porque eu, quando comecei a relacionar-me afetivamente com outras mulheres, uma das coisas que fazia com que os meus relacionamentos terminassem era isso. Okay. Sempre que começassem a desconfiar na família dela, os amigos, começassem a desconfiar que ela estava a ter um relacionamento afetivo comigo, sofria pressão e a pessoa preferia afastar-se de mim em detrimento da família. Claro que são pesos que não são mensuráveis assim sem cálculo. Então, muitas das vezes acontecia isso e claro, na época as pessoas sempre eram dependentes dos seus pais, sempre eram menores de idade ou éramos mais novos, então não tínhamos autoridade para dizer não, eu quero namorar com essa aqui. Então sempre havia esta questão. Ju, depois vamos ir para o âmbito mais
hoje vamos ir para um ponto ligado à vossa inserção na sociedade no geral, mas há alguns pontos ligados à vossa atividade sexual. Assim, em conversa com pelo menos 2, 3 amigas minhas, confessaram que já tiveram um envolvimento entre mulheres ou um envolvimento homossexual, e algo em comum entre essas 3 amigas minhas é de que não gostariam de ir para lá voltar porque ficaram com medo de ficar por lá. Por quê? Porque disseram que era algo muito envolvente, disseram que sentiram coisas que nunca antes haviam sentido nas relações normais. O que é que acontece, afinal de contas, entre 2 pessoas de sexo feminino, mas em atividade sexual? Este tipo de questões, para mim, eu acho que são difíceis de responder, porque sim, mas como é que 2 mulheres se compensam sexualmente? Na minha concepção desta temática, eu acho que eu sempre digo, o relacionamento sexual é o mesmo, independente de ter um pênis ou uma vagina. Sim. Nós podemos muito bem ter práticas sexuais prazerosas, sem envolver penetração, tanto com indivíduos de sexo masculino ou feminino. Então, para mim, a questão é relativa, é como esta prática é feita. Okay. Não é diretamente proporcional ao ser uma mulher ou ser um homem. Mas é como estas 2 pessoas envolvem-se, é como estas 2 pessoas têm a conexão entre elas para ter uma prática sexual. Então, esta crença de que entre uma mulher, entre 2 mulheres é mais prazeroso do que com um homem, eu não ia muito por esse lado. Sim, mas as meninas, as amigas com quem eu conversei, disseram que foram tocadas, por exemplo, em sítios que nunca antes haviam sido tocadas. Chegaram a dizer, por exemplo, que atingiram o êxtase, o ponto mais alto do prazer, algo que nunca, ainda que se tratasse de pessoas com atividade sexual normal, mas nunca antes haviam sentido algo que sentiram numa relação, por exemplo, com outras mulheres. Sim, percebo. O que é que há de exclusivo numa relação? É isto que eu estou a tentar transmitir. Eu não acho que seja algo de exclusivo, mas que tenha, sim, questões de a intimidade entre as pessoas, a conexão, até mesmo o conhecimento do corpo um do outro. Sim. Esta aqui é a questão. Então, se tu conheces o corpo da tua parceira, se tu conheces, e tua parceira conhece o teu corpo, se vocês envolvem-se, aí sim é que vão ter uma conexão de uma prática saudável. Se vocês têm esta conexão, vai ser do mesmo jeito que pode ser entre 2 mulheres. Então, porque mesmo entre 2 mulheres, há aquela que pode ter práticas sexuais e não gostar. Okay. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a conexão que as pessoas têm com o conhecimento, porque este estudo sobre... não é questão de estudo, propriamente dito, quando falamos de estudo, parece que vais à escola, aprendes, mas esta entrega que nós temos que ter com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, não deve ser só para nos satisfazer, mas sim para satisfazer o outrem também. Então, eu acho que talvez tenha o segredo, o tal segredo numa relação entre
mulheres ou entre pessoas do mesmo sexo, porque transcende a questão só da prática sexual. Também existe uma questão de conexão, uma questão de procurar conhecer o teu parceiro de forma mais íntegra. Eu acho que também tem muito a ver com isso. Okay. Não que seja uma questão exclusiva entre pessoas do mesmo sexo. Vamos sair do privado para uma dimensão mais ampla. Os governos são conduzidos pela sociedade que o próprio governo coordena. Uhum. E um dos maiores debates em Moçambique é a aprovação de leis, por exemplo, que garantam a vossa manifestação. Sim, sim. É verdade que estamos num país em que as leis, ainda que já existentes, principalmente as leis básicas sobre o respeito de direitos humanos, onde podemos também encontrar, sem olhar para a orientação, sem olhar para a cor partidária, sem olhar para a religião. Sim. Como é que vocês se sentem olhados ou vistos pela lei moçambicana? As leis ou as políticas, nós temos políticas públicas muito, das mais bonitas da região. Nós ratificamos os protocolos mais inclusivos, tanto a nível mundial como a nível da África, a nível da região. Nós temos tudo isso, mas um dos maiores déficits que o país tem é a implementação destas políticas, destas leis, destes protocolos que ratificou. Então, em termos de leis, em termos de... Claro que a nível das nossas constituições, ou da nossa Constituição ou do nosso Código Penal, claro, sempre haverá alguma coisa por refazer ou reelaborar. Mas, no âmbito geral, nós somos um país muito bom em termos de leis inclusivas. Mas peca-se ou pecamos na implementação. Aquela lei sair do papel para a prática. Então, se alguém vê as nossas políticas, as nossas leis, pensa que os homossexuais em Moçambique estão bem. Sim, por exemplo, a nossa lei das associações. Ela é favorável a que a Lambda seja registrada, mas até agora nós não temos o registro. Nós temos a lei de trabalho, que diz que alguém não pode ser discriminado por conta da sua orientação sexual. Okay. Mas esta lei também tem uma questão em que como é que eu vou provar que eu estou a ser discriminado porque sou gay? Porque a lei está lá, mas temos casos de pessoas que são baradas a aceder a um emprego porque são homossexuais, são expulsas do emprego por serem homossexuais. Não tem como, até agora, não tem como mensurar ou como é que eu vou provar que fui mandado embora porque eu sou gay. Como é que eu vou provar que não consegui aceder, mesmo tempo de qualificações, não consegui aceder àquela vaga de emprego porque sou homossexual? Porque às vezes até dizem, nós não vamos te contratar. Tem caso de amigos, de pessoas que eu conheço, já foram ditas, não vamos te contratar porque tu és homossexual, principalmente para as pessoas que são transgênero, porque elas expressam a sua identidade de gênero que é contrária ao seu sexo. Então, esta expressão é algo visível, é algo que está exposto. Então, muitas das vezes
dificilmente, por exemplo, uma pessoa transgênero vai encontrar a trabalhar num banco, vai encontrar a trabalhar num setor de trabalho mais formal. Ok. Muitas das vezes eles trabalham em sítios informais, em espaços mais de recreação ou mais no mundo das artes, da moda, mas estes espaços mais formais não são espaços em que há uma aceitabilidade maior para pessoas trans ou mesmo homossexuais com uma expressão. Como é que vocês olham para a provisão dos serviços públicos acomodando as orientações sexuais? Vamos lá, como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que estão os acessos aos serviços públicos? Vamos lá, se hoje ficas preso, Ju, não vamos torcer, mas Sim. estou a dar um exemplo. As nossas políticas, elas asseguram, por exemplo, lugares seguros, passar a repetição, para pessoas como tu? Não, a resposta não. Porque talvez partindo do princípio, nos espaços, por exemplo, o acesso ao setor público ou aos serviços públicos tem uma barreira muito grande, que é o estigma e a discriminação. Muitas pessoas da comunidade LGBT têm acesso restrito, ou têm o acesso, mas não têm segurança ao aceder a estes serviços, por causa do estigma e discriminação. Porque muitas das vezes pessoas têm receio. Por exemplo, eu estou doente, eu sinto-me enfermo, mas para aceder a um centro de saúde, eu começo a pensar naquela tortura que eu vou sofrer, de questionamentos. Que muitas vezes é além da doença que tu tens na hora. Sim, já tivemos casos de pessoas que chegaram lá, por exemplo, tinham uma infecção, chega lá no ginecologista, o ginecologista pergunta, eu teu parceiro? Ele diz, não, eu não me relaciono com pessoas do sexo masculino. Ele diz, então tu não tens problemas, podes ir para casa. Porque na dimensão dele, ter uma prática sexual com outra mulher não é propriamente dito como ter uma prática sexual. Então, a pessoa já fica isenta de ter, ou, por exemplo, uma ITS, de ter problemas de saúde. Então, são essas questões que depois vão prejudicar a mim como utente, porque eu também já vou replicar esta ideia de, porque eu não tenho práticas sexuais com indivíduos de sexo masculino, eu estou livre de ter uma ITS. Ok. Ju, hoje em dia assistimos o mundo inteiro a quebrar o silêncio, e até com casamentos oficiais entre duas pessoas LGBT. Sonham vocês com um mundo desses? Claro, todo mundo não vou assumir na generalidade, mas grande parte das pessoas, tanto também por conta da socialização que sofrem, uma das metas de vida é constituir família, ter um casamento oficial. Para uma parte também das pessoas LGBTs que queiram, é um desejo. Mesmo ter em conta que neste momento não é exatamente uma luta nossa. A questão do casamento. Mas é um extremo de sucesso. Sim, para o futuro. A esta altura a conversa é com Abud Gafuro. Abud Gafuro é um jovem ativista que reside em Cabo Delgado. Escalamos Cabo Delgado pelo facto
de voltar a ser destaque esta semana devido à retomada dos ataques àquela província, agora com os terroristas a apertarem o cerco cada vez mais próximos à cidade capital, Pemba. O último relato que tivemos de que as zonas circunvizinhas, tanto da cidade capital, já começa também a registrar algum susto por parte da população, como é o caso de Metus, que antes era uma zona segura. E a esta altura todo o controlo é feito para que as pessoas transitem naquele ponto. Abudo, muito boa noite. O que é que se vive em Cabo Delgado afinal? Portanto, ora viva, boa noite, obrigado. Dizer que neste momento em Cabo Delgado, depois de um ano de aparência de segurança, volta de novo a assistir-se a ataques esporádicos, segundo o chefe do Estado, que acaba de confirmar na imprensa nacional. Esses terroristas voltaram então a fazer ataques em distrito de Meluco e Anguabe, acabando criando o pânico e nova avalanche de chegada de deslocados à cidade de Pemba e outros pontos tidos seguros para os próprios deslocados. Abudo, antes a zona, por exemplo, de Metus era tida como segura, e a esta altura, o que é que se vive, que movimentação, que azáfama, que agitação é que se vive em Pemba, por exemplo? Abudo deve estar com o microfone fechado, não está com o microfone desligado, não? Agora sim. Sim, Abudo, prossiga. As últimas 2 semanas que se seguem a esta que hoje está a findar, viveu-se um pânico um pouco por todo o lado da cidade de Pemba, para nunca quem viveu a situação de desestabilização dos ataques e aquele que está a receber aos novos deslocados nas suas casas e nos seus quintais, porque vê-se agora uma enchente, o número está a triplicar cada vez mais a cidade de Pemba e provocou um pânico à cidade de Pemba, isso diga-se de passagem, e viu-se um movimento ao contrário, pessoas a entrarem à procura de segurança e outras pessoas a saírem da cidade de Pemba para Nampula e outros pontos do país à procura de segurança, porque antes, porém, desses ataques, o ponto de segurança ou o ponto de encontro era Metuzi, onde os deslocados se considerava como um ponto de referência e seguro para poder reassentá-los. Mas neste momento eles foram atacar já a faltarem 15 ou 20 quilômetros de Metuzi e já a 50 quilômetros da cidade de Pemba, e isto deixou um pânico para os próprios deslocados que estavam um pouco para aquele lado de Anguabe e próprio Metuzi. Abudo, o que é que terá falhado? Estes ataques surgem, esta nova onda surge depois do governo, depois das autoridades terem declarado segurança ao nível das regiões afetadas nos ataques, e as pessoas retomaram com normalidade, retomaram a normalidade. Os ataques trouxeram, de certa forma, danos maiores pelo facto das pessoas retomarem com segurança as zonas, ou nem por isso? Portanto, esses novos ataques, como tinha feito, Abudo voltou a ficar com o microfone desligado. Consegue me ouvir, Abudo? Está com o microfone desligado e eu acho que terá que ligar. Agora sim, sim, voltou ao seu. Prossiga. Está ligado. Prossiga, consegue me ouvir? Sim, agora sim, consigo. Eu estava a dizer que o ponto de situação é que a província de Cabo Delgado, agora os terroristas mudaram de tática depois de ficarem desalojados e ser uma base sólida. Eles ficaram em debandada por causa da perseguição que houve na zona norte da província de Cabo Delgado, e agora eles estão à procura de uma zona onde é mais frágil. E isto é, a zona sul estava um pouco desprotegida porque a atenção estava tudo para lá no centro e norte da província de Cabo Delgado, e acabam então apanhando uma zona fértil para poderem protagonizar os seus ataques.
porque a população estava a se reerguer, a população estava a se reconstruir, assim digamos, depois da ocupação. Exato. Abudo, diga-me uma coisa. É verdade que as autoridades estão a trabalhar no sentido de garantir a segurança das pessoas, mas sob o ponto de vista de apoios, o que é que está a acontecer? Sob o ponto de vista de ajuda humanitária, o que é que está a acontecer em Pemba? Consegue me ouvir? Sim. Eu falava sobre ajuda humanitária que foi suspenso pelo PMA e os seus colaboradores neste momento para poder ter acesso a um número real dos deslocados 2 ou 3 vezes, esses que estão a sair na zona de Anguabe e para a cidade de Pemba, e sabemos nós através dos outros ativistas que falamos com eles ontem e antes de ontem, que foram suspensos todas as atividades de distribuição de cheque dos 3.600 na cidade de Pemba, por causa de a nova chegada dos deslocados. Então isso só irá se retomar aonde anunciar, não se sabe quando e aonde. Neste momento quem está a fazer e quem está a dar ajuda ao pouco a pouco, aquilo que consegue, é a comunidade de Santo Egídio, mais Arco-Íris e os singulares, os empresários, o setor privado da cidade de Pemba. Então essas são as pessoas que estão a tentar ajudar os deslocados que vão chegando à cidade de Pemba. Exato. Abudo, a esta altura, como é que está a agitação do ponto de vista de segurança na cidade de Pemba? Estes ataques trouxeram algum clima de insegurança em Pemba? Portanto, não podemos negar o pânico que se viveu os penúltimos dias ou os últimos dias da semana antepassada e a semana passada. A cidade de Pemba viveu um pouco de pânico sobre os novos ataques, porque estavam a se aproximar. Era 100 quilômetros da cidade, agora foram diminuir até 50 quilômetros. Graças a Deus, a intervenção da Força de Defesa e Segurança, que fez o trabalho sem a força conjunta, sem a Ruanda, eles fizeram um trabalho a pente fino na zona de Ntutupe até conseguir controlar aquela região e retoma da circulação da estrada principal e a própria população que estava a refugiar-se, para poder dar-lhes calma, dar-lhes moral, que poderiam retomar a sua atividade de machamba, poderiam retomar a sua atividade de comércio informal de hortícolas ao longo da Estrada Nacional número 1. O que é que se espera os próximos dias para a cidade de Pemba? Os próximos dias não sabemos o que é que podemos esperar, porque os terroristas estão à paisana, então eles estão a atacar de uma forma surpresa para a nossa Força de Defesa e Segurança, atacam nas posições que eles acham são mais frágeis de presença militar e de presença de segurança, podemos dizer assim. Então, é assim onde nós temos este receio de dizer que estamos a 100% garantidos em termos de segurança, porque não se sabe onde é que eles estão, porque eles estão entre nós, estão infiltrados dentro da comunidade, estão infiltrados dentro das aldeias. Então eles passam-se como vítimas enquanto não são vítimas, e temos que ter cuidado, temos que ser mais vigilantes para poder identificar e saber quais são as movimentações desses terroristas. Abudo, muito obrigado pela sua rápida passagem aqui pelo Ponto de Impacto. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Obrigado. Estávamos a conversar com um jovem ativista, Abudo Gafuro. E bem no fundo da tela, a bandeira da nossa nação a oscilar, e com um trocadilho que foi aqui criado pela nossa equipa devido a um fenómeno que está a ocorrer, na verdade, com as nossas lideranças. Se xenofobia é algo ligado à aversão por coisas ou pessoas do estrangeiro, então passamos o mesmo fenômeno para o lado anglófono, tanto para o lado linguístico e concretamente anglófono. Há receios, há torturas, há sevícias para a língua anglófona, parte das
nossas lideranças, o que está a gerar um novo fenómeno denominado anglofobia ao invés de anglofonia. Vamos acompanhar alguns episódios. Este caso, por exemplo, remonta de 2016, em que o nosso Presidente da República foi recebido pelo secretário de Estado na altura, dos Estados Unidos da América, e Filipe Nunes viu-se obrigado, o nosso Presidente viu-se obrigado a dispensar o exercício ou a execução, a fala da língua inglesa, e recorreu-se então a uma intérprete. Acompanhe o momento. And I look forward to hearing from the President the thoughts about the road ahead. Are we going to do translation? I made that hard for you, didn't I? That's okay. We still have a few minutes. Thank you so much. Muito bom dia. É um enorme prazer receber o Presidente Nyusi. E este caso é bem recente, portanto foi a quando da candidatura de Moçambique a membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A nossa Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação decidiu mostrar aversão pela língua inglesa, decidindo então falar em português. The conference press is all in the nations, no? Can you speak in English? Can you talk to us in English a little bit? I prefer to speak in Portuguese, my language. Oh, okay. Can anyone speak in English about how Mozambique will work the other African countries? There can be a translation. Nós somos candidatos da África. We are the African Union endorsed candidates. E como Se há quem prefere mostrar aversão à língua inglesa, quem prefere dar duros golpes à língua de Sua Majestade, é o caso de Osvaldo Petersburg, atual secretário de Estado para a Juventude e Emprego, que decidiu maltratar a língua inglesa. Acompanhe. And a number of key ministers, provincial governments and another sectors are led by women. 61% of the population is literate. 99% and Anglofobia, este é o novo fenómeno. Dizia um jovem linguista que os moçambicanos têm 1001 motivos para falar inglês, até porque estão geograficamente cercados de países falantes da língua inglesa. Para que se haja corredores internacionais é preciso que haja uma língua. Se os nossos líderes estão assim, como vão os nossos filhos? E os livros então? Anglofobia. Até a próxima.